Ok. Bom dia a todos que me assistem. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu, Davi de Oliveira Figueiredo, irei explicar aqui, tintim por tintim, como funciona esse maravilhoso código de trabalho de TLP. Primeiramente, aqui na nossa direita, na nossa telinha, a gente tem um enunciado maroto aqui, falando o que pede, né? Daqui pra baixo. Aqui tem só um negócio aqui, tu faz. Aqui é o principal, meus amigos, ó. Faça um programa para auxiliar o gerenciamento de cirurgias. Para esse cenário, é importante saber que aí lança todas as nossas coisas aqui. E a partir desse enunciado de banco de dados, criou-se para nós um banco de dados, certo? A gente visualizou um banco de dados aqui. O modelo desse maravilhoso banco de dados está aqui. O modelo lógico dele. A gente tem aqui 5 tabelas. Bom, eu falei com a professora e ela disse que ela não tinha pensado isso. Mas sério, a tabela principal, que é a tabela onde vai conter todas as informações, vai ser a tabela da cirurgia. Ela vai ter um ID, um identificador dela, a chave estrangeira de paciente, a chave estrangeira de médico e a chave estrangeira de reserva, certo? As quais são chaves primárias, né, nas outras tabelas em que elas compõem, certo? O médico vai ter um nome, um número de CRM e especialidade, isso aí não é escrito pra ninguém, tranquilo. O paciente vai ter um código SUS, ou seja, o código do SUS dele, o CPF dele, que é único, ambos, né? Código SUS e CPF são únicos. E aqui a gente já tem outras duas tabelas que foram as quais eu tive um pouquinho mais de trabalho para identificar para que serviriam, porque para mim o código denunciado da professora não ficou tão certo assim, tão correto, tão claro, né? Melhor dizendo. A gente tem que ir a tabela reserva, cara. A tabela reserva é, tipo, basicamente quando vai ser essa cirurgia. Onde e quando, né? Você tem o ID da sua reserva, vai conter o ID do centro cirúrgico no qual você vai fazer a reserva, no qual você vai fazer a cirurgia, e o dia e a hora que você vai fazer. A professora ali tinha falado que não era para ter dia e hora, para simplificar, mas como eu não fiquei sabendo dessa informação, eu fiz tal qual tá aí nosso modelo, certo? Desculpa pelo áudio que deve estar capturando até o batimento cardíaco da minha mãe que está ali no outro quarto, mas enfim. A gente fez esse modelo de banco de dados. O que a gente acabou de ver, tá bem aqui. Tá na pasta para quem quiser visualizar melhor. O link do GitHub desse projeto tá aqui embaixo, certo? Na descrição. Para quem quiser entender melhor como é que funciona essa parada aí. E, beleza, implemente o cenário assim usando as linguagens Java e SQL, certo? Então a gente tem que fazer esse modelo tanto utilizando o Java quanto utilizando o SQL. A gente sabe que classes e tabelas, atributos e colunas são equiparáveis, são parecidos, certo? Existem algumas ressalvas e diferenças, é claro, porque há uma diferença enorme entre banco de dados e programação orientada a objetos, só que ambos seguem o mesmo padrão, o mesmo pensamento, certo? Aqui do lado direito, a gente tem o modelo físico desse banco, ou seja, tá tudo o código de criação do nosso banco de dados, tá aqui, certo? Que eu até esqueci de colocar que é único, tá? Não tá 100% fiel ao nosso modelo, mas a gente muda aqui na hora, tá? Tanto faz. Ok. Nós temos nossas tabelas aqui. Essas 5 tabelas, né, criadas em ordem de dependência, as que não dependem, as que dependem. Cirurgia, criada por último, porque ela depende de todas as outras tabelas para existir. Médico, ID. Eu gosto de colocar sempre ID como chave primária para padronizar, tá? Eu sou chato e eu gosto que fique ID serial para ver que é um padrão, certo? Que eu gosto de adotar. E reserva timestamp, beleza, data e hora. E aqui em cirurgia a gente tem todas as chaves estrangeiras aqui, certo?
Beleza. Ah, foi Gutenberg que fez isso aqui. Ah, tá. O banco de dados foi o Gutenberg que fez, então eu não sabia dessa sintaxe aqui para chaves estrangeiras. Mas tá dando certo, né? Então tudo bem. Ok. Aqui a gente tem inserção de alguns valores. Temos 3 médicos aqui, a Jane, a Isa e a Lopes, e o Lopes, né? Temos 3 pacientes, os quais são os donos do grupo, Gutenberg, eu, Chaparro. Temos os centros cirúrgicos que vão ser adicionados aqui em ordem crescente, aqui de 1, 2, 3. As reservas, que são 6 reservas, 2 para cada centro cirúrgico, 2 cirurgias para cada centro cirúrgico. E aí, tranquilo. Nosso banco de dados está aqui, bonitinho, redondinho, gostosinho, certo? Ou seja, a primeira implementação desse banco de dados foi feita no banco de dados. Só que essa implementação também tem de ser feita no Java, ou seja, em forma de programação orientada a objetos. Como é que ficou? Tem a cardinalidade dos nossos amigos aqui, ó. Ou seja, esse modelo lógico que eu fiz aqui, cadê ele? Esse modelo lógico que eu fiz aqui, ele tem cardinalidade, certo? Aqui, ó. 1 para 1, 1 para muitos, 1 para 1, 1 para 1 para muitos. Tranquilo? Foi o que a gente fez aqui também. Deixa eu colocar ele aqui do ladinho. Que eu vou abrir tintim por tintim aqui. Primeiro, aqui que tem menos dependência. Primeiro a tabela, cara. A tabela médico aqui. Tabela não, né? Classe. Classe médico. A classe médico corresponde à tabela médico no banco de dados. Então ela tem aqui o ID dela, o nome da especialidade e especialidade. Por que não tem nenhuma chave estrangeira aqui dentro? Por que não tem um private e não tem um objeto cirurgia aqui dentro? Por quê? Porque não tem relacionamento. Quer dizer, tem relacionamento, mas a chave estrangeira não fica nessa tabela. Eu estou fazendo extremamente fiel ao banco de dados. Por isso que eu não coloquei nenhum array list aqui falando de quais cirurgias tem. Primeiro, porque dificulta o nosso trabalho e deixa ele mais complexo. Segundo, que não é necessário, porque eu tenho manipulação do banco de dados, entende? Eu posso manipular o banco de dados. Para que eu vou querer ficar fazendo a relist para encher a memória do meu computador? Um negócio que provavelmente eu não irei usar. Pode ser que facilite em alguma coisa. Pode ser que 1 hora ali eu tenha que pegar uma cirurgia que é de um médico e eu pego o médico ou a cirurgia. Mas a gente vai ver que quase 100% do nosso código a gente não vai usar um objeto inteiro. A gente não vai usar um objeto com todos os atributos cheios. Entende? Então, para mim, não foi necessário criar uma relist para cada classe que, sei lá, para reservas, cirurgias da reserva, pacientes, cirurgias do paciente. Porque isso é facilmente acessável no banco de dados, entende? Você consegue manipular o banco de dados por meio do pgadmin, do Postgres, e fazer tudo certinho. Enfim, aqui está a nossa classe médico, a qual tem todos os atributos que Postgres tem aqui. E a gente começa as primeiras coisas. Lembrando, rapaziada, classe Java é um arquivo. Todo arquivo é uma classe, entende? Todo não, mas pode ser. Aqui a gente definiu o método, a segurança do nosso método, ou seja, ele é privado. Ele só pode ser acessado livremente dentro da própria classe. Para acessar esse método aqui, a gente vai usar todos os getters e os setters que estão aqui embaixo. Por isso tem todos esses getters e todos esses setters aqui nessa classe. Por quê? Porque todos os atributos são privados. Eu quero segurança no meu código, entende? Eu dou segurança sempre, rapaziada, se protejam. Cirurgia. Opa, falei errado. Paciente. Vamos de paciente aqui. Seguinte. Paciente, mesma coisa. Possui todos os atributos que estão lá no banco de dados. Possuem e estão aqui no paciente. Certo? Sem enrolação. Privado, sempre privado. Getters e setters para buscar esses atributos que são privados na nossa classe. Agora a gente começa a primeira dependência. Quer dizer, vamos de centro cirúrgico primeiro. Centro cirúrgico é uma classe pequena, a qual só tem o ID. Que o ID é o código do centro cirúrgico, é o número dele. Então, é a mesma coisa. Não tem muito o que falar sobre centro cirúrgico. Privado também. Reserva. Reserva vai conter o ID dela,
o centro cirúrgico. Aqui começa o primeiro relacionamento. No banco de dados, a gente tem aqui, ó, recebe uma chave estrangeira. Eu poderia colocar aqui private, como está no banco de dados, colocar private int id do CC. Poderia fazer isso, só que não é uma boa prática. Uma boa prática na programação orientada a objetos é fazer um atributo nosso que seja um objeto. Então aqui, ó, private centro cirúrgico, centro cirúrgico. Então aqui a gente busca pelo centro cirúrgico. Se a gente precisar acessar o ID do centro cirúrgico, a gente vai ter o objeto lá, a gente faz, eu quero esse objeto, essa classe aqui, quer dizer, eu quero esse atributo da minha classe reserva, que é um centro cirúrgico, ponto, e aí eu vou conseguir acessar as coisas do centro cirúrgico dele, entende? O ID, que é a única coisa que dá para acessar. E por final, a cirurgia, qual a gente vai usar mais, que tem mais dependências. É basicamente só dependências, né? Métodos, atributos todos privados. O único atributo próprio da classe é o ID dela, nas quais todas têm. Depois é relacionamento. O objeto paciente, o objeto médico, o objeto reserva. Esses objetos são equivalentes aqui no banco de dados a chaves estrangeiras. Por que não coloca chave estrangeira? Boas práticas de programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos está aí pra gente relacionar as coisas, né, cara? Então aqui, ó, classe, private, classe paciente, é um paciente. Isso aqui tá tranquilo. Basicamente a gente pegou o nosso banco de dados, nosso modelo físico que está do lado, e colocou no banco de dados. Colocou no Java. Então, tá aqui a primeira pasta, é basicamente o relacionamento e a estrutura do banco de dados feita em programação orientada a objetos. E aqui começa a ficar interessante, as pastas quais a gente tem que manipular o nosso banco de dados. O banco de dados usado pela gente aqui é o Postgres, certo? O Postgres, ele tem suporte do NetBeans aqui já por padrão. Não é por padrão, a gente tem que adicionar a biblioteca. Mas tá aqui, biblioteca PostgreSQL. A gente adicionou essa biblioteca aqui, como libraries, libraries, add library, e aqui a gente busca PostgreSQL JBC driver, ou seja, é o driver do nosso banco de dados. Pra que a gente vai usar essa merda? Postgres serve pra quê? Pra que a gente vai essa biblioteca? Para manipular e fazer conexões com o nosso Postgres, meus amigos. Para manipular e fazer conexão com o nosso Postgres. Toda conexão, quando a gente vai usar, mesmo que você esteja usando, sei lá, esteja em Python, e aí você está usando Django, e você vai lá e faz uma conexão com o MySQL. Se faz a conexão com o MySQL, por baixo dos panos, sempre tem uma conexão com o banco de dados. E a conexão com o banco de dados se dá pelo quê? Por essa classe aqui. No nosso caso é por essa classe. Primeira coisa que está fazendo? Fazendo uma conexão. A gente está importando aqui da nossa coisinha aqui, da nossa biblioteca, as classes que a gente vai usar. Java.sql connection. A gente está fazendo uma conexão com o nosso banco de dados. Essa aqui, se eu não me engano, Java.sql connection, não é uma classe do Postgres, tá? E sim do próprio Java, por padrão, para SQL conexão. Tá. A gente tem aqui a nossa classe conecta banco, a qual tem uma função, que é de get connection, ou seja, fazer conexão, pegar a conexão. Temos 4 variáveis aqui, que são estáticas, ou seja, não são variáveis, são constantes, não mudam. Private, static, string, URL, usuário e senha. URL, usuário e senha, o que são? Para fazer uma conexão com o banco de dados, primeiro a gente precisa de uma URL de conexão. Vai conter o usuário, vai conter a porta, vai conter o banco de dados, vai conter o root do nosso banco de dados. E é o que está acontecendo aqui. URL, usuário, senha. O usuário e senha vai conter o quê? Vai ser isso aqui, ó. O usuário é Postgres, senha também é Postgres. Se fosse um usuário MySQL, se fosse a senha, sei lá, Davi123, a gente colocava aqui.
Mas no caso padrão do Postgres, já é Postgres e Postgres, entende? Para deixar mais fácil, usuário e senha Postgres. E aqui embaixo, em Private Static, a gente criou outra variável. Nesse caso, uma variável de conexão. O que a nossa variável de conexão vai fazer? Uma variável de conexão, vai retornar uma conexão com o banco de dados. Essa variável de conexão vai retornar uma ponte entre o nosso programa aqui, bonitinho, e o nosso banco de dados aqui, ó. Entende? O pgadmin, isso aqui, o pgadmin tá fazendo uma ponte, ó. Entendeu? Opa. Tá acontecendo uma ponte aqui entre o nosso banco de dados. Eu vou até acessar o banco de dados aqui para vocês verem. Aqui, ó, é esse aqui, trabalho TLP. Nesse banco de dados aqui, ó, tá acontecendo literalmente isso, ó. Beleza. Mas eu vou explicar melhor. Public Static Connection. Criamos uma função, pegar conexão, a qual vai, primeiramente, criar a URL de conexão. Esse JDBC PostgreSQL é o driver que a gente está usando para fazer a ponte, ou seja, é isso aqui. localhost, localhost. Localhost quer dizer que o banco de dados está na máquina que nós estamos programando. Se o banco de dados estivesse lá na desgraça, lá no Amazon sei lá o que, aí colocaria aqui. No caso, localhost é a nossa própria máquina. Então, localhost, a porta a qual o banco de dados está conectado. Ou seja, por padrão, a porta do pgadmin é 5432. Do pgadmin não, perdão, do Postgres. Essa é a porta do Postgres. Eu posso mudar aqui, por exemplo, mas é a porta padrão dele. E depois o nome do nosso banco de dados. Trabalho TLP. Ok? Beleza. A gente criou nossa URL e a gente definiu também o usuário e a senha. Try. Try no Java é... Cara, eu quero fazer uma coisa que eu não tenho certeza se vai dar certo. Tenta criar uma conexão. Aqui, ó. Lembra que a gente criou uma variável conexão aqui? Então, a conexão vai receber o driver manager, ou seja, é o manipulador do driver do Postgres. Ponto get connection, ou seja, a própria função que vai receber o quê? Opa, não, perdão. Não, o get connection não é essa função aqui, tá? O get connection é uma função do driver manager, tá? É diferente. A gente acessa ao driver manager, o qual a gente importou aqui em cima, usa essa função buscar conexão, pega a conexão e passa a nossa URL, seguido do nosso usuário, seguido da nossa senha. Se der certo, vai retornar a conexão pra gente. Conexão feita com sucesso. Tá tudo certinho. Porém, entretanto, todavia, se não conseguir fazer essa conexão, o nosso cat vai receber a exceção, ou seja, o erro que aconteceu, e vai printar para o nosso usuário final aqui, erro. E depois, qual foi o erro, certo? A gente poderia colocar um print stack trace ou printar o erro de forma mais bonitinha. Só que de forma mais bonitinha não, de forma mais certa. Só que esse system.println erro, ele faz com que o erro fique visível e o erro não atrapalhe no código. Se acontecer algum erro, ele vai falar, opa, deu erro, mas continua o código aí. No caso de conecta banco, se der erro, não vai acontecer, o código inteiro vai ficar comprometido. Mas eu tenho certeza que o código não está comprometido, então, nesse caso aqui não importa, certo? Porque não vai dar erro, eu já estou me garantindo, certo? E vai retornar a conexão pra gente. Retornou a conexão, retornou a ponte entre eu, ou seja, o nosso programa, e o nosso banco de dados. Essa conexão estando lisa, tá dando tudo certinho, a gente pode começar a fazer nossos paranauês aqui com o nosso banco de dados, né? Aqui no nosso enunciado, 3 funções principais as quais a gente precisa fazer. Certo? Cadastrar uma cirurgia, listar as cirurgias de um centro cirúrgico e alterar o médico de uma cirurgia. Vamos passar uma por uma. Aqui na nossa main,
a qual é o Davi Gutenberg Chaparro, é o nome da main. Essa mainzinha aqui, o que vai acontecer com essa main? A gente vai receber tudo isso aqui. A gente vai fazer um menu, digamos assim. Primeiro eu criei um menu aqui, certo? Para a pessoa escolher qual função que ela quer acessar. Depois, aqui no case 0, quer dizer, antes de falar do case 0, a gente fez aqui um menuzinho, besta, só com printando as coisas na tela, e criou uma variável opção ali em cima, ó. Opção. Opção é o que o usuário vai escrever, certo? O que ele vai escolher, a opção que ele quer. Ela é iniciada com 0, porque se o usuário não... porque ela tem que ser inicializada de alguma forma, e se o usuário não escrever nada, simplesmente sai do código. Aqui embaixo a gente vai receber, ou seja, input.nextInt. O que o input faz? O input, ele pega os dados do teclado do usuário. O que o usuário digitar pra gente. E ele está sendo inicializado bem aqui, ó. Scanner, input, eu dei o nome de input, né? Na verdade é scanner, classe scanner. Esse objeto input aqui vai receber os dados do que o usuário digitar para nós. Aqui embaixo, criei 3 objetos, os quais serão os que a gente vai usar para manipular o nosso banco de dados. E aqui, 4 objetos, os quais serão responsáveis por ser as tabelas, digamos assim, certo? Objetos tabela, o qual a gente vai colocar coisas e depois buscar outra coisa ali, entendeu? Por exemplo, eu quero uma cirurgia. Aí eu seto o ID da cirurgia como tal, mando pro man cirurgia, que vai manipular a cirurgia, e lá ele vai pegar o cirurgia.id e fazer a busca dele. Poderia usar um if else aqui depois? Isso. Poderia, claro que eu poderia. Mas o switch é muito mais hermoso, o switch ele é muito mais bonito, o switch ele é muito mais organizado, na minha humilde opinião, certo? E não fica aquele tanto de ifs alinhados e etc, etc. O switch, ele vai ler uma opção, certo? Os cases aqui, essa opção, literalmente ele está decidindo qual case que ele vai entrar. Para você que não sabe o que é um switch, o switch ele é um equipamento de rede. O switch está presente nas portas dos nossos modems, por exemplo. E o switch ele serve para conectar várias coisas e mandar informações para o lugar certo. Então, se eu tenho um switch, que é um aparelhozinho, um quadradinho, com várias tomadinhas assim, não são tomadas, né? São onde conectam cabos RJ. Cabos Ethernet, digamos assim. Você coloca lá, tudo gruda os seus cabos. Imagina, você tem 10 computadores ligados no mesmo switch. E você quer mandar a informação do computador 1 para o computador 10. Você manda, e aqui dentro do switch, ele vai ler para onde você quer mandar. E mandar para onde você quer mandar. Basicamente acontece aqui. A gente está fazendo um switch de opção, onde cada case é uma entrada. E ele vai ler a entrada que você quer e te mandar para onde você quer. Então, se o nosso maldito usuário aqui digitou 1, ele vai mandar ele para o case 1. Se ele digitou 2, ele vai mandar ele para o case 2. Se ele não digitou um case que existe, ele vai mandar ele para o default. E vai falar que não existe nada. E se mandar para o 0, ele vai sair do programa. Certo? Porque porque a opção 0 é a condição para o nosso looping acabar. Eu esqueci de falar do looping, perdão. Aqui, ó. Tudo nosso do while. Do while é basicamente do executa uma vez ao mínimo. E o while é enquanto uma condição for esqueci o nome da palavra. For servida. Então aqui ele vai continuar enquanto a opção for diferente de 0. Quando a opção entrar 0, você vai entrar no case 0 e vai sair. Certo? Primeira função, cadastro de cirurgia. Solicite que o usuário informe o nome do médico, o nome do paciente, além do código da reserva e o número do centro cirúrgico. Aqui tem uma coisa. Você percebe que aqui na nossa opção 1, ele pega o nome do médico, ele fala assim, qual é o nome do médico que vai fazer a cirurgia? Aí o nosso objeto médico, que nós setamos lá em cima, vai setar o ID do médico e vai buscar por nome. Nossa, peraí que isso aqui ficou um pouco confuso, tá? Ele pede qual que é o nome do médico que vai fazer a cirurgia. A gente precisa do ID do médico, na verdade. Só que a gente vai buscar pelo nome.
Então, o que acontece aqui nessa função? A gente vai receber primeiro, vamos de dentro para fora, certo? Parênteses é sempre de dentro para fora. Primeiro, input.next vai receber o que o usuário digitar. Então, digamos que aqui seja Isa, o nome do médico. Isa. E aqui, buscar por nome. Ele vai buscar pelo nome aqui, ó. Então, essa função buscar por nome vai buscar o nome Isa. Entende? Vai buscar pelo nome Isa. O input.next aqui, na verdade, quando o usuário digitar, vai ser buscar por nome e vai estar Isa aqui dentro. E a gente vai lá no buscar.nome e lá em médico.buscar.nome aqui, ó, ele vai retornar o ID pra gente, tá? Então, esse man médico buscar.nome, o que que tá fazendo? A gente está manipulando o banco de dados que o médico, o man médico, ou seja, o médico banco, vai nessa função aqui buscar por nome e vai trazer o ID. Então, quando a gente vai dissecando isso de dentro para fora, a gente vê que toda essa parte em azul aqui que eu marquei, no final vai ter um retorno do ID do médico. Então, aqui pode ser, vai ficar tipo 1. Entende? Se o médico for do ID 1, vai retornar 1. E vai setar o ID do médico como 1. Certo? Aí beleza. Dessa linha aqui para baixo, a gente já tem o ID do médico. E o médico, esse objeto médico.id tem o ID do médico que ele digitou o nome. Depois a gente faz a mesma coisa no nome paciente, tá? Buscar por nome, etc. Depois ele pede o código da reserva. Ele pediu também o número do centro cirúrgico, não pediu? A questão é, o número do centro cirúrgico ele já está embutido no código da reserva. Então não é necessário, no nosso caso aqui, fazer esse tipo de coisa. Depois a gente tem a gente seta, né, esse reserva.setID, como que o usuário digitou. E a gente vai pegar o objeto cirurgia. Lembra, o objeto cirurgia tem a chave estrangeira tem a chave estrangeira de médico, paciente e reserva. Então a gente seta o médico, o paciente e a reserva nesse objeto cirurgia. Então o nosso objeto cirurgia ele já tem o paciente, o médico e a reserva. Mas ele só tem o ID do paciente, o ID do médico e o ID da reserva. É só o que a gente precisa. Depois a gente vai manipular a cirurgia, ou seja, o cirurgia banco, e adiciona esse médico, essa cirurgia lá. Aqui, vamos em cirurgia banco pra gente dar uma olhada. Cirurgia banco, tá aqui, ó. Adicionar. Primeiro, lembra, ó. Criou a conexão. Criou a nossa conexão aqui, ó. Conecta banco.connection. Isso aqui, ó, retornou a conexão pra gente. Aí, essa string SQL não tem segredo. É simplesmente a string SQL que a gente vai usar para fazer uma consulta do banco de dados. Cada interrogação é uma variável, ou seja, um valor que pode variar. Para o statement que vai preparar essa SQL para a gente, ou seja, essa string, e a gente vai setar para cada interrogação um valor que a gente quer aqui. SetInt 1, ou seja, vai setar na primeira interrogação, 2, segunda interrogação, 3, terceira interrogação. Cirurgia.get paciente, ou seja, a gente, lá no main, a gente mandou uma cirurgia para essa função aqui. Aí ele vai fazer cirurgia.get paciente, ou seja, vai acessar o objeto paciente dele, e aí ele vai acessar o ID do paciente. E faz isso para médico e para reserva. E aqui, ó, para a gente executar um update, um insert, a gente precisa usar o statement.execute update, tá? E depois ele só printa pra gente que deu certo. Mesma coisa aqui, se der erro vai printar o erro. E fecha tanto o statement quanto a conexão. Então a conexão do banco de dados foi fechada. Por que tem que fechar? Tem que fechar porque senão dá erro, tá? Porque senão a gente vai tentar abrir de novo e vai ser zoado. Então não, é bom sempre dar a fechada na conexão após a gente usar a conexão. Essa é a função 1. A função 2 é citar o que mesmo? Listar as cirurgias. Solicite que o usuário informe o número do centro cirúrgico e apresente o nome de todos os médicos e todos os pacientes de cada uma das cirurgias. Ok. O número do centro cirúrgico.
Na tabela cirurgia, só tem o ID das nossas coisas. Ele quer o nome, ele quer o nome de todos os pacientes e quer o nome de todos os médicos. Como que a gente faz isso? Com o nosso maravilhoso inner join, certo? Então, primeira coisa aqui, criamos o objeto centro cirúrgico. Digita o ID do nosso centro cirúrgico, o número do centro cirúrgico. Set ID aqui, ó, centro cirúrgico.set ID, recebendo o que o usuário falou. E aí a gente vai lá em man cirurgia, ou seja, a gente vai na manipulação de cirurgia e fala, liste as cirurgias para mim, e eu vou passar aqui só o ID do centro cirúrgico, ó. Tá vendo que ele tá passando cc.getID? E não tá passando o centro cirúrgico inteiro, tá? Tá passando o ID do centro cirúrgico. Eu poderia passar só o CC inteiro, ou seja, o ID do centro cirúrgico. Mas eu quis passar só o ID dele, para ficar mais fácil para manipular. Então, essa função listar cirurgias, a qual a gente acabou de mandar o ID, chegou aqui. Listar cirurgias. Recebe o número do banco, do CC, e faz esse inner join gigante aqui. Por quê? Porque no nosso banco de dados existe uma ponte bem grande aqui entre o centro cirúrgico e a cirurgia. Você tem que passar por quase duas tabelas. Então, primeiro, ele vai ir para a reserva, depois ele vai ir para a cirurgia e POV, né? Caralho. Ele vai passar tudo isso aqui. Então, ele vai pegar o ID da cirurgia, o nome do paciente, como o nome do paciente, né? Que a gente tem que acessar depois. O médico, o nome do médico e o nome da reserva e a data e hora da reserva from centro cirúrgico. Eu não tenho que explicar esse QL, né? Porque eu acho que é de praxe, todo mundo sabe. Inner join, ou seja, a gente vai juntar a tabela reserva, onde a chave estrangeira de um foi a chave primária de outro. A gente vai juntar todas as tabelas que a gente precisa dos dados, ou seja, médico, reserva e paciente. Quase todas, né? Então aqui, junta reserva, junta cirurgia, junta médico, junta paciente, onde, por final, o ID do centro cirúrgico seja o que o nosso amigo digitou. Tá? Então se a gente rodar, isso aqui, ó. Vou até rodar para você aqui. Listar cirurgia. Ah, eu quero o ID da cirurgia, eu quero... Quantas cirurgias tem no... Quais cirurgias tem no centro cirúrgico 1? Clica um aqui e vai aparecer. Tem essa cirurgia aqui, ó. Tem a 1, tem a 4 e tem a 11. São essas 3 cirurgias que tem aqui. Certo? Perfeito, filho. Case 3. Informar o código. Quer dizer... E no case 3 aqui, por fim, a gente ia ter isso aqui, ó. Alterar o médico da cirurgia. Primeiro, a gente pede pro nosso amigo aqui, informa o código da cirurgia pra gente. A gente vai setar, a gente vai criar um objeto de cirurgia e setar o ID dele como o código que ele acabou de digitar. Faz a mesma coisa com o médico. Acessa a nossa variável de manipulação de cirurgia, ponto a função alterar médico. E a gente passa a cirurgia e o médico, certo? Viemos aqui em cirurgia banco, alterar médico. Recebe cirurgia, recebe o médico. Cria uma maldita de uma conexão. Cria uma conexão. Cria um objeto médico banco, porque a gente precisa acessar o médico banco. E esse ID médico atual e ID médico passado é simplesmente uma firula que a gente vai usar para passar depois um resultado para o nosso usuário, certo? O ID do médico atual, eu vou fazer, manipula médico, ou seja, médico banco, eu quero buscar o ID dele, eu quero pegar o ID dele. Então eu vou buscar pelo nome e passar o nome do médico que o cara passou para mim aqui, certo? Ele vai me trazer o ID do médico atual. Aí, o ID do médico passado, aqui, ó, o ID do médico atual, ou seja, o que vai assumir o cargo, vai ser o nome do cara do que o digitou. E o ID do médico passado vai ser o ID que está lá, por exemplo, então, na cirurgia. A cirurgia vai ter o médico ID. A gente vai pegar esse médico ID antes de atualizar a cirurgia. Então aqui está o ID do médico passado e o ID do médico atual. A gente faz uma string SQL para dar update nessa cirurgia. Set ID médico, onde o ID do médico seja aqui, ó, o ID do médico atual. Esse é o ID do médico atual. E também eu quero setar apenas essa cirurgia que vai ser do código que o cara digitou.
aí que ele executa o update, igual ele executou em todas as outras, fala para a gente que alterou o médico e vai imprimir aqui qual que é o médico, o ID do médico passado e do ID do médico atual. Só para ter um feedback, não é obrigatório, mas foi um feedback aqui que a gente fez. Aí nós temos também aqui essa função getAdMédico, que serve literalmente só para isso, tá? A gente usou essa função aqui para pegar o ID do médico. Que é isso aqui, ó. Select ID from cirurgia, where ID seja qualquer coisa. Que a gente está selecionando o ID do médico, onde o ID da cirurgia for tal. Faz a mesma coisa. Prepara essa SQL aqui, manda, escreve aqui que nessa interrogação vai ter o ID dessa cirurgia. E o result set, ele vai fazer o seguinte. Em buscas, em queries, o result set ele serve para guardar as informações que foram as que a gente pegou. Então, por exemplo, se a gente dá um select asterisco from cirurgia, o result set vai guardar linha por linha todas as informações. O result set é como se fosse um array, tá? O result set, na verdade, ele é um array, onde cada bloco do array, cada 1, 2, 3, guarda essa informação. Para ficar mais fácil de entender, o result set é literalmente a busca do nosso banco de dados, certo? Então, se eu faço aqui select from paciente, tem 4 pacientes aqui. Isso aqui é o result set. E cada linha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é uma posição do result set lá no Java. Então, imagina que isso aqui tudo é um array, todo esse bloco preto é um array, e cada 1, 2, 3, 4 aqui é uma célula desse array, a qual pode ser acessada por meio de um for, por exemplo. Então, esse array vai guardar na primeira casinha lá o ID, o nome, o código e o CPF. Na segunda, a mesma coisa, entendeu? E por isso, a gente vai usar, por exemplo, para listar cirurgias, um while. Eu vou explicar. Aí, beleza. Se existir, né, um resultado, ele vai pegar o ID do médico e vai receber, esse ID do médico vai receber o ID médico, ou seja, rs resultset.getInt. Eu quero pegar, por exemplo, desse resultset aqui, ó, o inteiro. Então ele vai pegar rs.getInt e vai buscar qual coluna tem o nome do ID médico aqui, ó. Não tem. Então, se a gente fosse fazer isso aqui na prática, ó, cirurgia, ID médico. Então ele vai trazer isso aqui, ó. Só que só de um ID, né? Então, por exemplo, se aqui for ID 1, vai trazer só esse ID aqui, ó. Vai trazer só isso aqui. Só essa linha. E aí ele quer o ID do médico, então ele vai pegar isso aqui. Vai trazer só o 2. Espero que tenha ficado entendível, tá? E é basicamente isso. A última coisa que, antes de falar, que eu queria falar um pouco mais sobre o result set. Que eu vi que eu falei bem pouco, né? Mas enfim. Tá aqui. Listar cirurgias. Vamos falar desse listar cirurgias aqui. Eu falei sobre ele, mas eu quero falar melhor. O result set é aquilo que eu acabei de falar. É o resultado do banco de dados. A gente define o objeto dessa classe como rs. Ele vai pegar o statement, ou seja, isso aqui, ó, a conexão, e vai executar essa query. Lembra? Select é query. Update, insert é update. Então, por isso que a gente usa o execute query e por isso que aqui a gente usa o execute update. Aqui, ó, por exemplo. A gente usa o execute update. Cadê? Cadê essa merda aqui? Execute update. É para isso que serve. E todos os outros, por exemplo, únicos que usam coisa, por exemplo, paciente banco, que vai ter um adicionar paciente e buscar por nome. É basicamente a mesma coisa, só muda a lógica, entende? O ID aqui, eu quero que seja o nome dele, então aqui vai ser o nome, vai ser a interrogação. É para isso que serve o result set. Creio que não tenho mais nada para falar, porque esse vídeo tá longo pra caralho, 41 minutos já. É isso, até mais.